Existe um inimigo silencioso, sabe? E bem implacável, que está agindo bem debaixo dos nossos pés, ao nosso redor. Ele não faz barulho, mas o trabalho de destruição dele está, aos pouquinhos, desmoronando o mundo que a gente construiu. Viga por viga, tijolo por tijolo. Pois é, quando a gente olha para uma imagem como essa, a pergunta vem na hora. O que é que tem o poder de transformar uma estrutura de concreto que parece tão robusta em ruínas? É exatamente esse mistério que a gente vai conversar a desvendar agora. E o custo dessa destruição toda é astronômico. Para ter uma ideia, só nos Estados Unidos, a manutenção de pontes rodoviárias consome cerca de 5 bilhões de dólares por ano. É um número que, logo de cara, já nos dá a dimensão da gravidade do problema. E olha, não vamos pensar que isso é um problema isolado, não. É uma crise global. Da Suécia à Noruega, pontes e estruturas portuárias estão se deteriorando muito, mas muito antes do esperado. Estamos falando de obras que, às vezes, com menos de 25 anos de idade, já estão pedindo reparos gigantescos. Bom, então vamos começar nossa investigação. Primeiro, examinando a cena do crime em uma escala nacional para entender o verdadeiro alcance dessa ameaça. Aqui no Brasil, o cenário é igualmente preocupante. A corrosão das armaduras de aço é uma das principais causas de problemas estruturais, ou seja, danos e falhas no concreto. E como o gráfico mostra, o problema está espalhado pelo país inteiro. No Nordeste, a corrosão chega a ser responsável por impressionantes 64% dos casos. Mas dá para ver que nenhuma região escapa, né? E o impacto vai muito além do custo do reparo em si. A verdade, do ponto de vista econômico, é chocante. As perdas por corrosão podem abocanhar de 1,25% a 3,5% de todo o produto interno bruto de países em desenvolvimento. É muito dinheiro. Certo. Agora que a gente já entendeu a gravidade do problema, chegou a hora de identificar o culpado. Afinal de contas, o que é exatamente a corrosão? Indo direto ao ponto, corrosão é a deterioração de um material quando ele reage com o ambiente ao redor. No nosso caso aqui, é o que acontece com o aço que fica dentro do concreto. Agora, o mais interessante é pensar nessa analogia aqui. A metalurgia é um processo que injeta um monte de energia no minério de ferro para transformá-lo em aço. A corrosão é exatamente o contrário. É a natureza agindo com o metal, liberando toda aquela energia para tentar voltar ao seu estado original, que é mais estável como um composto químico. É o ciclo da natureza. Ok, então como é que esse processo de retorno à natureza acontece ali, escondido dentro de uma estrutura de concreto? Qual é o método de ataque, o tal do modus operandi? Em condições ideais, o concreto é como um guarda-costas perfeito para o aço. O ambiente químico dele, que é super alcalino, forma uma película, uma camada microscópica e invisível na superfície do aço. É essa camada que a gente chama de camada de passivação, que protege o aço da corrosão. Só que esse guarda-costas tem dois grandes inimigos. O primeiro é a carbonatação. O gás carbônico do ar, o CO2, vai entrando aos pouquinhos no concreto e neutraliza a alcalinidade dele. Basicamente, ele desliga o campo de força protetor. Já o segundo inimigo, os íons cloreto, vindos da maresia ou de sais para derreter gelo, por exemplo, esses são ainda mais perigosos. Eles agem como ladrões super habilidosos que furam a camada protetora em pontos bem específicos e dão início ao ataque. E no exato momento em que essa proteção falha, seja de forma geral ou no único pontinho, o palco está montado para o principal mecanismo da destruição, a formação de uma pilha de corrosão. Ok? Vamos mergulhar na cena do crime em nível microscópico. Assim que a proteção cai, a barra de aço vira, literalmente, uma pequena bateria que se autodestrói. Funciona assim, ó. Uma parte do aço, o ânodo, começa a enferrujar e a se dissolver, liberando elétrons. Esses elétrons viajam pela própria barra até outra área, o cátodo, onde eles reagem com a água e o oxigênio que estão ali no concreto. E o que fecha o circuito permitindo que tudo isso aconteça? A umidade dentro dos poros do concreto. Ela funciona como o eletrólito. O resultado, claro, é um ciclo vicioso de destruição. Com o inimigo e o método de ataque dele desmascarados, a pergunta agora é: como é que a gente luta contra isso? Vamos ver como a prevenção entra nessa história. Basicamente, existem duas abordagens principais. A primeira é fortalecer o guarda-costas, ou seja, o próprio concreto. Isso pode ser feito usando concretos mais densos, menos porosos, aplicando selantes na superfície ou até adicionando produtos químicos que inibem a corrosão. A segunda abordagem é dar uma armadura extra para o protegido, que é o aço.
E aqui as opções são bem variadas. Dá para pintar as barras de aço com resina epóxi, criando uma barreira física, ou galvanizar com zinco, que se sacrifica no lugar do aço. Em casos mais críticos, se usa o aço inoxidável, que já é naturalmente mais resistente, e tem até uma técnica bem avançada, a proteção catódica, que usa uma pequena corrente elétrica para, digamos, enganar a corrosão, impedindo que o aço enferruje. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Entender a corrosão não é só uma questão técnica de engenharia, é algo fundamental para o nosso futuro. As decisões que a gente toma hoje sobre os materiais e os métodos que usamos é o que vai definir se as nossas cidades vão de fato resistir ao teste do tempo. Então a pergunta que fica no ar é: será que estamos realmente construindo para o amanhã?